Bom, gente, nós vamos falar sobre migração interna. Nós já falamos sobre a migração externa, né, ou internacional. Agora nós vamos falar sobre a interna, tá? As migrações internas, elas são movimentos populacionais que ocorrem dentro de uma localidade geográfica. É aquela que ocorre dentro de um país, tá? A migração interna no Brasil, ela acontece principalmente por motivos econômicos e desastres ecológicos, né? Exemplo aí foi Brumadinho, né? Que houve aquele desastre ecológico e as pessoas tiveram que migrar, né? Para outras cidades, outras regiões, né? Pois bem, nós temos alguns tipos de migrações internas e nós vamos conhecer cada um deles, tá? Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a rural urbana, ou seja, o êxodo rural. Nós já falamos em aula bastante sobre o êxodo rural, que é o tipo de migração que se dá com a transferência de populações rurais para os espaços urbanos, né? E as principais causas são a industrialização, a mecanização da agricultura, né? Que acabam levando essas pessoas do campo para os centros urbanos em busca de empregos, não é verdade? Então, outro tipo aí de migração interna é a interregional. O nome já diz, né? Interregional, entre regiões, né? Realizada de uma região para outra dentro do próprio país, né? Muito comum aqui no Brasil. Então, é exatamente isso aqui, né? A pessoa, por exemplo, sai do Nordeste e vai para o Norte. Ela mudou de região, né? Porém, ela está dentro ainda do território brasileiro. Então, é interregional, tá? Essa migração entre regiões. Nós temos também a migração interna sazonal ou transhumância, tá? Que é o tipo de migração que se caracteriza por estar ligada às estações do ano. É uma migração temporária, onde o migrante sai de um determinado local em um determinado período do ano e posteriormente volta em outro período do ano. É o que acontece, por exemplo, com os sertanejos no Nordeste brasileiro. Então, é o que nós vemos aqui, né? Aqui é um período de seca, então os sertanejos saem, né, dessa região e vão para outra região, onde eles possam, né, trabalhar ou, de repente, até cultivar, né, de certa forma, se sustentar por um período de tempo, enquanto há seca nesse lugar, né? E aí depois eles voltam, né? Porque aí já passou o período de seca, eles podem plantar, eles podem cultivar, tá bom? Então, isso aqui acaba caracterizando aí a migração sazonal, tá? As características delas são temporária, ligadas às estações do ano, né? E ligada aí às colheitas, né? Ou construções, ou seja, existe também as pessoas que migram por causa de construções, né? Como assim? Geralmente, existem construções, né, que levam aí meses, né, ou às vezes um ano ou mais, e as pessoas se mudam, né, para trabalhar nesse tipo de construção, e quando acaba a construção, elas voltam para casa. Isso também se caracteriza uma migração aí sazonal, tá bom? Temos também a migração pendular, tá? Pendular, que vem de pêndulo, tá bom? É o tipo de migração característico de grandes cidades e regiões metropolitanas, no qual centenas ou milhares de trabalhadores saem todas as manhãs de suas casas em determinada cidade em direção ao seu trabalho, que fica em outro município, geralmente, né? E retorna aí no final do dia, o trabalhador para sua casa. Então, nós fazemos isso todos os dias, né? A maioria das pessoas trabalham em cidades diferentes da que elas habitam, né? Então, isso aí se caracteriza uma migração pendular, de pêndulo, né? Ela vai e volta todos os dias, tá bom? Eu, por exemplo, trabalho em outra cidade, daqui eu moro, então eu faço aí uma migração pendular todos os dias, né? Bom, a primeira grande migração no Brasil, primeira grande migração interna no Brasil, ela foi motivada pela descoberta do ouro, tá? Em Minas Gerais e Goiás, por aqui, ó, né? Minas Gerais e Goiás, tá bom? Então, essa descoberta do ouro, ela atraiu aí muitos paulistas e nordestinos, né? Então, o pessoal daqui de São Paulo, né, migrou para cá
e os nordestinos também, em busca desse ouro aí, tá bom? No século XVIII. Tivemos também outra migração importante no ciclo da borracha, né? Que atraiu aí muitos nordestinos para a Amazônia. Aqui, ó, muitos nordestinos saíram daqui para a Amazônia, justamente aí, ó, no ciclo da borracha, né? Nós temos aqui uma seringueira, né? Que é a árvore que produz o látex, né? O látex. Então, aqui nós temos a foto justamente do seringueiro, né? Recolhendo aí a borracha, tá bom? Então, isso aí também foi um grande marco aí na história da migração no Brasil. Bom, o ciclo do café também foi muito importante, né? Porque muitos nordestinos e mineiros, aqui, ó, nordestinos e mineiros, eles foram para São Paulo e para o Paraná, aqui, ó, né? Migraram para cá para trabalhar aí nas lavouras de café, tá? Nesse período aí do ciclo do café. Bom, e aqui nós temos alguns, né, exemplos de movimentos migratórios no Brasil. Nesse período aqui, né, de 1950 a 1970, a região sudeste acabou se tornando aí um polo muito atrativo, né, de imigrantes, tá? Vindos principalmente do Nordeste, tá? Para trabalhar aqui, porque aqui começou a se concentrar aí as grandes indústrias do país, tá bom? Então, acabou sendo um polo aí de atração muito grande para os imigrantes. Bom, nesse período aqui, áreas como o Centro-Oeste, né, e o Norte também foram áreas de grande atração aí de imigrantes, tá? Principalmente por causa das fronteiras agrícolas, né, da expansão agropecuária, das construções de rodovias, do extrativismo mineral, tá? Então, isso acabou aí atraindo, né, uma grande população aí para essas áreas aqui do Centro-Oeste e do Norte, tá? A construção de Brasília também, né, foi um grande marco aí nessa migração interna no Brasil, né, que acabou atraindo aí também muitos imigrantes para Brasília, né? Esse povoamento aí também contribuiu para o povoamento aí do Centro-Oeste, que vinham principalmente do Nordeste, do Sul, né, e de São Paulo também. Bom, e a partir desse período aí de 1980, né, os pequenos movimentos migratórios para os polos regionais de desenvolvimento passaram a dominar aí esse período, tá? Sendo aí um grande atrativo, né, de ofertas e melhores condições de vida, né, a região aí de Ribeirão Preto, São Paulo, tá bom? Que se transformou aí em um polo regional de desenvolvimento. E como nós podemos observar aqui, né, uma média aí, né, o verdinho aí aponta aí para uma média, né, dos fluxos migratórios, o azulzinho forte migração, né, voltando aqui para o Nordeste também por causa de polos industriais, e esse vermelhinho aqui, né, continua também fortemente aí a migração da Bahia aqui para a região Sudeste, né, e do Nordeste, enfim, para a região Sudeste também continua muito grande, porém também há essa volta também para a região Nordeste, tá? Então, esses aqui foram os fluxos migratórios do nosso país. E aqui tem um exercíciozinho também para vocês fazerem, tá? Copiar no caderno e nós vamos fazer a correção. Não temos aí também exercícios no livro, né? Respectivamente sobre as migrações internas. Então, peço que vocês façam, copiem e nós estaremos aí corrigindo esses deveres, tá bom? Até breve.